Bem, eu vou tentar ser breve, né? O rapaz aí tentou me refutar, né? Bom, vamos lá. O seu argumento está bem fraco e eu vou te explicar por quê. Porque, primeiramente, o livro de Apocalipse ele foi escrito em 95 depois de Cristo. A guerra que teve entre Roma e Israel foi uma guerra política, aonde Israel estava tentando fugir do fardo romano. Não tem fundamento. Aliás, Apocalipse 11:1 vai dizer assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E me foi dito, dispõe-te e mede o santuário. Ou seja, João estava escrevendo Apocalipse. E foi pedido e foi mandado que ele medisse o santuário. Então, se o santuário, que era o templo em Israel, estava de pé, e no ano 70 ele foi derrubado, como que o Apocalipse foi escrito em 95? Como? Porque para que o João foi dito para João medir, então quem disse estava mentindo, que se o templo não estava de pé. Então quem disse para que João medisse é verdadeiro. O templo ainda estava de pé e era para João medir. E o templo foi derrubado no ano 70. Então logo o Apocalipse foi escrito em meados ali do ano 70. E não no 95. Isso é um fato. Aí deixa eu te falar, meu amigo. Os apóstolos, eles tinham ciência de quando o templo fosse derrubado, ali seria o juízo contra eles. Quando o templo fosse derrubado, ali seria o juízo contra eles. É nesse entendimento que Pedro, em 1 Pedro 4,17, ele vai dizer assim, ó: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Onde que era a casa de Deus? Jerusalém. O templo. Então, quando Pedro fala isso, que o juízo começaria pela casa de Deus, então aí já se denota o seguinte, que a queda do templo seria o juízo contra eles, tá? E foi nesse pensamento que quando Jesus tinha dito lá que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, os discípulos ali ficaram atônitos com isso, porque a derrubada do templo seria o juízo contra eles. Tanto é que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, em Mateus 24:3, achava-se Jesus assentado, né, e aproximaram-se dele os discípulos e perguntaram: dize-nos, eles unem essas três coisas em uma só. E diz assim: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Aqui Jesus tinha dito: a derrubada do templo. E qual é o sinal, o que haverá da tua vinda e a consumação do século? Ou seja, a vinda de Jesus, a consumação do século e a derrubada do templo estava aliado em uma única coisa. Assim como Pedro entendia, né, que a derrubada do templo era juízo, e aí se deu. Por isso que eles uniu uma coisa, as três coisas em uma só. Quando sucederão essas coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda e a consumação do século? Em Mateus 24:3. E Jesus havia dito que o sangue dos profetas seria cobrado naquela geração, não gerações futuras, né? Aí você disse assim que a invasão de Roma foi política, né? Os fins não importam, cara. Os fins não importam. O templo foi destruído naquela geração, no ano 70. O marco, o Apocalipse. Juízo contra Israel. A vinda do Filho do Homem. Vinda com as nuvens, né? A vinda do Filho do Homem vindo com as nuvens. Que vir com as nuvens quer dizer juízo. Aí você vê lá em Apocalipse 14, Jeremias 4:13, Sanfonias 1:15, vai mostrar o que é vir com as nuvens. E Jesus havia dito isso, né? Jesus havia dito isso para o sacerdote, que o sacerdote o iria ver vindo com as nuvens, né?
Aí eu pergunto, o sacerdote está vivo até hoje? Se o juízo não veio para eles? Assim como Pedro testificava lá, o juízo começar pela casa de Deus? E se o Apocalipse foi escrito, no ano 95, João é mentiroso. E Jesus também mentiu. Porque Jesus havia dito muito em outras passagens que muitos que ali estavam não iriam morrer até vê-lo vindo com as nuvens. E esses estão vivos até hoje? Assim como os sacerdotes estão vivos até hoje? Graça e paz.